Isso aí é olhar, né? Nossa, eu mesmo. Então, bora lá, pessoal. Tá gravando já aqui. Boa noite. Eu vou iniciar aqui a terceira aula do curso de Excel, beleza? Aula ao vivo, lembrando a vocês que esse conteúdo fica gravado e que tem um conteúdo gravado. Mais uma vez vou lembrar aqui no Classroom, tá? Aqui no Classroom foi adicionado mais 2 atividades que vocês podem estar fazendo aí nas próximas semanas. Não deixe essas atividades acumularem, né? Só para que vocês saibam, vocês vão ter de 8 a 10 atividades nesse curso todo. Todas nesse mesmo padrão, tá? Então essa daqui, a 2 e a 3 e a 4, ela é bem simples. Vocês têm alguns exercícios aqui. Tem 10 planilhas aqui, se eu não me engano. 10 atividades, ó. E essas 10 atividades, elas são para... Esses 10 exercícios aqui, eles são distribuídos em 3 atividades. Na atividade 2, na atividade 3 e na atividade 4. Né? Eu resolvi até botar aqui, ó. Tem um link, tem um... para vocês baixarem a apostila, tá? Beleza? Então, galera, atividade 2, atividade 3 também, no mesmo padrão. Lembrando, aula gravada 1, aula gravada 2 são aulas de um conteúdo, né? Não são essas aulas remotas, ao vivo, ficam aqui, certo? Tem uma terceira aqui, eu já era para ter colocado, inclusive, que foi a semana passada, mas essas aulas aqui são fundamentais para vocês fazerem as atividades também. Então, se você faltar uma aula remota, é importante que você depois veja a aula remota, nem que seja numa velocidade de 1.5. Você vê o que o professor falou, avisou, dúvidas que foram retiradas, certo? Mas essa aula aqui, gravada, 1 e 2, e as atividades, principalmente as atividades, vocês têm que fazer devagar. Porque o curso é basicamente isso aí. O curso vão ser as aulas gravadas que ficam aí e essas atividades. Vocês têm que assistir tudo isso para aprender o mínimo, né, possível do curso. Mas as aulas remotas são para vocês tirarem dúvidas. Tá? Eu falo algumas coisas às vezes aqui que não estão nessas aulas gravadas. Tá? A gente conversa sobre a metodologia do curso, tudo mais. Então, gente, hoje a gente vai continuar o que a gente estava fazendo na aula passada, com esse tutorial da Microsoft. Não serei longo, tá? Nesta aula, no máximo 10, 5 para as 10, eu estou terminando, combinado aqui com o pessoal. A gente vai estar conseguindo começar até mais cedo aqui. Eu não comecei às 9 porque tinha combinado 9h15, então eu não comecei às 9. Galera, a gente já viu esses dois, né? Eu trago ainda aqui alguns recursos interessantes do Excel, beleza? Alguns recursos interessantes. Veja só esse recurso chamado preenchimento relâmpago. Ele é uma forma de preenchimento inteligente, né? Por exemplo, aqui você tem um e-mail, né, das pessoas, bruna.melo e tudo mais. Então aqui você tem Carlos, Henrique e tudo mais. Você vê que o e-mail, ele segue um padrão, nome, ponto, sobrenome.
Então, se eu chego aqui e boto, por exemplo, Bruna, dou um Enter, e peço para ele preencher automaticamente os demais. Baseado nisso aqui, ele entendeu já, né? Eu posso simplesmente pressionar Ctrl E, que ele tem um preenchimento dinâmico. Como eu posso também, que isso foi atualizado, inclusive, em dados, ferramenta de dados, preenchimento relâmpago. Tá? Você pode vir aqui, preenchimento relâmpago. Tem esse relâmpagozinho aqui. Então você vai preencher alguns valores, inserindo valores de exemplo. Tá? Então essa célula aqui vai estar ativa e as demais vão ser as células selecionadas, coluna preenchida. Então eu dou Ctrl E aqui, ó, ele preenche os demais. Eu dou Ctrl E aqui, ele preenche os demais. Então esse é o chamado recurso de preenchimento de relâmpago. Né? Ele entendeu baseado nessa coluna de e-mail aqui. Tá? Outro recurso muito importante, principalmente para esse nosso curso, é o recurso de dividir coluna com delimitadores, né? Quando você quer dividir os dados, quando você quer separar, dividir dados, né? Em várias colunas ao mesmo tempo, certo? Você não vai conseguir com o preenchimento relâmpago aqui de forma tão fácil. Você pode até conseguir, nesse caso aqui, se você botar Bruna aqui, ele vai conseguir ler, tá? Apesar dele conseguir, ó, essa aqui não é a melhor forma. Beleza? Porque muitas vezes você vai precisar separar esses dados aqui. Veja que eles estão colocados, se inclusive vocês fizeram na atividade 1 já. Eles estão colocados aqui na mesma linha, dividido por vírgula. Certo? Então, como é que eu conseguiria separar esses valores que estão aqui, de certa forma, mesmo que estejam na mesma linha, na mesma célula, eles estão, de certa forma, separados por uma vírgula. Né? Eu posso selecionar esse camarada e na guia aqui dados, onde eu já estou, lembra que eu falei na primeira aula, eu acho, a guia dados é a guia que a gente vai mais trabalhar. Né? E tem uma opção aqui, ó, texto para colunas. Você clica, ele vai dizer assim, como é que você quer separar esse camarada? Você quer separar ele por um delimitador ou você quer por uma largura fixa? Se você botar um delimitador, que é o ideal aqui, você já vai selecionar que é uma vírgula, você entendeu? Que o delimitador, que está delimitando aqui a separação, é uma vírgula. Então, quando você avançar aqui e marcar, ó, quem é o delimitador? É a tabulação? Não, não é uma vírgula, não é um ponto e vírgula, é uma vírgula. É tanto que quando você marca aqui uma vírgula, ele já separa os dados. Certo? Se eu continuar avançando aqui, ele vai dizer a mim que vai separar desta forma, certo? E vai concluir aqui, ó. E aí você olha para cá e diz, está errado. Por que está errado? Porque ele sobrescreveu os demais e eu perdi os dados que eu queria. Não foi? Mas por que isso aconteceu? Vou dar Ctrl Z aqui e vou fazer novamente. Você pode clicar aqui em texto para colunas, mas você também pode, ó, botão direito do mouse, tem uma opção aqui,
fiel. Tinha uma opção no botão direito também. Bem, não estou vendo aqui não. Depois eu me lembro onde era essa outra opção. Mas tá aqui em dados, né? Dados, texto para coluna. Se eu avanço, já digo que é uma vírgula, né? Já estava marcado. Qual é a questão aqui, o problema? É que eu não marquei o quê? O destino. Veja que o destino aqui está C32. Então, se eu deixar em C32, ele vai sobrescrever aqui, cada coluna ele vai botar uma informação. Então, ele vai botar Bruna em dados, Melo em nome, Contoso em sobrenome. Mas não é isso que eu quero que Bruna fique em nome. Então, aqui, ó, eu clico aqui e clico aqui. Quando eu volto para cá, tá lá o D32. E veja que ele coloca esse D32 como uma versão de referência absoluta, né? Essa símbolo de dólar aí ao contrário. Então, quando eu dou OK aqui, eu consegui extrair esses dados daí. Gente, isso é muito comum que aconteça. Quer ver uma coisa? Às vezes você tem um arquivo CSV. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo. Pronto. Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Se eu abrir esse arquivo Airbnb, mais, não sei o quê, e tentar abrir ele todinho aqui, veja que ele não abre os dados. Ele abre tudo aqui, ó. Tudo em A. Tá tudo na coluna A. Tá vendo? Então, você tem uma forma de fazer isso. Opa! Se eu selecionar aqui, ó, dados, texto para colunas, avançar, vírgula, já detectou, avanço. Não vou botar em A1, posso botar em A1, vai botar por cima. Aí a gente vai ver se isso aqui está correto, né? Ó, data. Deixa eu diminuir esse zoom aqui, porque ficou. E aí ele botou a data, disponível. Depois você vai analisar se isso aqui faria sentido. Certo? Só para mostrar aquele exemplo para vocês. Então, há outras maneiras também de você fazer isso aí, né? Uma forma muito normal é você importar dados, por exemplo, de arquivos separados por vírgula. Isso é algo que a gente vai fazer muito, né? Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, notas das avaliações, ele é um arquivo CSV, arquivo de valores separados por vírgula, certo? Se eu abrir ele aqui, ele vai dar zebra, né? Vai abrir daquele jeito. Ah, não vai porque eu já tinha consertado, tá? Mas um arquivo separado por vírgula, ele tem basicamente essa estrutura. Cada valor vai estar separado por uma vírgula e cada valor vai ser referente a uma coluna. Certo? Você também poderia obter isso aqui por aqui, ó, obter dados. E você vem aqui do arquivo CSV. Então, se você clicar aqui, você pode escolher um arquivo separado por vírgulas. Eu vou abrir aquele outro arquivo que eu tinha mostrado a vocês. E ele vai importar para o Excel. Aqui, está aqui. Ó. Qualquer arquivo desse aqui está separado por vírgulas, eu posso importar. Qualquer arquivo desse aqui que está no meu computador é um arquivo CSV. Ó. É um arquivo separado por vírgula, todos esses. Eu não vou importar aqui não, mas eu vou mostrar a vocês como ele funciona.
Deixa eu ver esse aqui. Eu vou editar ele aqui, ó. Olha como ele está, ó. Esse, na verdade, ele não está nem separado por vírgula, ele está separado por ponto, vírgula. Mas ele continua por padrão sendo um arquivo CSV. Tá? Então, olha esse arquivo aqui, ó. Em cima, você tem o nome das colunas, ó. Cada nome separado por um ponto e vírgula. E em cada linha você tem uma informação. Você tem 25 informações aqui. Ó, um é do ID. O 22 de julho de 2023 é a entrada. Né? Veja como está a estrutura desse arquivo. É óbvio que do jeito que ele está, é possível que eu trabalhe no Excel. Eu teria que importar aquele arquivo para o Excel e o Excel importa aquilo ali para uma planilha. Né? Eu posso mostrar isso aqui para vocês, não é parte do conteúdo, mas ele importa para uma planilha. Ó. Eu venho em dados, obter dados do arquivo CSV, qualquer um desses. Ó. Eu acho que o que eu estava olhando era nota das avaliações. Se eu importar, ó, ele vai dizer o quê? Aquela mesma janelinha. Às vezes, como aqui eu estou importando, é diferente. Ele vai tentar usar o... É esse carinha, como é o... Eita, saiu o nome dele agora. Vamos lembrar. Não, não falei boa noite. É o Power Query. Power Query. Mas aqui ele já detectou a estrutura, ponto e vírgula, tá vendo? O delimitador. Aparentemente está tudo ok. Eu vou carregar. Quando eu carrego, aqueles dados que estavam aqui no bloco de notas, né? De uma forma bem, né, ruim de avaliar, olha como eu importei ele para o Excel. Né? Ele já me trouxe num formato de tabelas, que depois eu vou conceituar isso para vocês e tudo mais. Só estou mostrando para vocês essa questão de importação e de dividir um conjunto de dados por um delimitador é bem parecido. Se vocês prestarem atenção, quando eu vim aqui em texto para colunas, também tinha a opção largura fixa. Veja que a opção largura fixa não é o ideal aqui. Porque o que é a largura fixa? Largura fixa é você definir, né, um tamanho fixo para a divisão. Mas se você definir um tamanho fixo, veja que vai dar zebra. Ó. Por exemplo, Bruna vai ficar certo. Carlos não vai. Né? Carlos não vai. Ele vai perder o S. Né? Então, se eu for definindo larguras fixas aqui, ó, eu não consigo dividir os dados. Em algumas situações, eu poderia até conseguir. Para essa questão, a divisão dos dados teria que ser por vírgula. Mas poderia ser ponto, vírgula, espaço, né? Ou outros. Seria clicar aqui e apertar, por exemplo, eu vou botar uma vírgula, né, para ele separar. Beleza? Vou cancelar. Essa é uma atividade muito importante que vocês têm que aprender de fato. Tá, galera? Então, aqui, o que é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte. Talvez você queira escrever uma fórmula para dividir os dados. Né? Assim, se os dados originais forem atualizados, os dados divididos também serão atualizados. Isso é mais avançado, porém é possível usando algumas funções. Aí ele diz aqui, função esquerda, função direita, função localizar, função num caractere, função num caractere. Então, confira mais informações sobre cada uma dessas funções nos links na parte inferior. Fecha a planilha. Aqui ele já termina, né? Se você estiver curioso, veja como dividimos a célula 656. Acompanhe o diagrama à direita à medida que você percorrer as etapas. Veja, esse exemplo aqui, tá? Opa, gente chamando. Para não prolongar, como eu prometi que vou ficar só mais 15 minutos, eu
vou deixar que vocês tentem em casa. Essa planilha está aqui, tá? Ó, cadê ela? E na próxima aula eu mostro. Ela aqui, ó. Tutorial Microsoft, tá? Que vocês façam em casa e compreendam o que é que está sendo feito aqui, nestas funções. Tiago, mas o que é a função esquerda, o que é a função direita, o que é a função procurar, né, que ele chama de localizar ali, e a num caractere. É aí que tá. Eu já expliquei para vocês como as funções funcionam. Né? Recebe caractere, recebe... Você vai chegar lá no Google, no ChatGPT, e fala sobre a função direita. O que é que ela faz? Era isso que eu iria fazer aqui agora, mas aí vai ficar longa a aula e eu quero falar mais de algumas coisas hoje. Me fale sobre a função... mas isso não é uma atividade, tá, gente? É um desafio. Vocês querem aprender? É isso. Me fale sobre a função procurar. Me fale sobre a função num caractere. E tente compreender o que é que cada uma está fazendo aqui. Ó. Elas separaram esse nome Maria Eduarda Schmidt em nome, coluna auxiliar, nome do meio e sobrenome. Então vocês vão tentar compreender, já está feito aqui. Só compreender essa fórmula, isso é uma maneira de você estudar. Compreenda essa fórmula. Próxima aula eu explico para quem não entendeu, a ideia é que vocês compreendam. Tá? Tá tudo explicado aqui, na verdade, né? Mas eu quero que você compreenda. Se eu for explicar isso tudo aqui agora, vai dar o horário já, certo? E eu quero mostrar essas duas outros recursos aqui para vocês. O transpor. Veja, o que é transpor dados, gente? É você ter os dados numa orientação, por exemplo, horizontal, é como os dados aqui estão, e eu quero jogar esses dados aqui na vertical. Será que eu iria ter que copiar e colar um por um? Não, eu vou utilizar o transpor. Para isso eu posso usar tanto uma função quanto um recurso do Excel. Então, o que é que a gente faz aqui para usar? Clique e arraste para selecionar as duas linhas até o item 20. É isso aqui, né? Aí eu dou um Ctrl C, vou aqui para a célulazinha amarela, na página inicial, lá em colar, tem a opção transpor. Quando você não estiver procurando, procure uma setazinha que empurra para o baixo e para o lado, que é essa daqui, ó. É o transpor. Ele vai transpor aquele conteúdo aqui. Certo? Por muitas vezes isso é necessário que a gente precise fazer com os dados que a gente tem. Tá? Quando vocês estiverem estudando, por isso que eu estou dizendo a vocês. Galera, essas aulas gravadas aqui são obrigatórias. Lá eu explico isso e muito mais. A ideia aqui é que eu passo para vocês são os principais recursos. São os principais recursos. E aí tem mais informação. Tá? Então não deixa de estudar isso aqui e não deixa de fazer as atividades. Assiste a aula 1, faz a atividade 1, já dá até para fazer a 2. Aí vai para a aula 2, faz a atividade 3 e 4. É mais ou menos nessa pegada. Faz uma aula dessa e faz 2 atividades. Galera, vocês vão aprender assistindo esses vídeos, fazendo essas atividades. Enviou? Show. Vocês vão aprender. Vem para a aula agora, tirar a dúvida, e eu vou reforçar aquilo que é mais importante aqui. Tá? Então, esse é o transpor. Existe também, eu vou dar um Ctrl Z aqui, uma outra forma, que é você copiando e dando Ctrl Alt e V. Opa! Não estou conseguindo aqui. Deixa eu mudar outra aqui, peraí. Ctrl C. Esse Ctrl... acho que aqui é... Ah, tá. Ele vai para colar especial. E aqui eu vou mandar o... Cadê a opção? Aqui, transpor. Beleza? Outra forma de você fazer isso é com uma fórmula. Como o forma ele está dizendo aqui.
né? Ó, às vezes você não vai querer copiar e colar. Por quê? Porque muitas vezes, se você for estar copiando e colando para realizar um transpor, uma transposição de dados, aí muitas vezes o seu trabalho fica manual. E lembrem, quanto mais manual for o seu trabalho, menos inteligente ele está sendo. Quanto mais manual for o seu trabalho, mais provável que pessoas que saibam programar automatizem aquele seu trabalho e você não seja mais necessário em algum lugar. Tá? Então, não só no próprio Excel, mas fora do Excel. Né? Aqui eu tenho o mesmo conjunto de dados, né? E eu quero transpor esses dados. Então, primeiro, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui esses dados, eu não vou precisar selecionar ele e copiar, porque eu vou usar fórmulas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas células, algumas células em branco, como esses dados aqui da direita, as duas linhas de coluna, e vou, na verdade, colocar uma fórmula aqui, que é exatamente essa fórmula, transpor de C33 a H34. Tá bom? Tá? Vocês entenderam aí? Se eu tenho duas linhas e duas colunas, eu tenho que selecionar o quê? Duas colunas, desculpa, duas linhas e 6 colunas, eu tenho que selecionar duas colunas e 6 linhas. Só que aí eu não preciso selecionar os dados, porque eu vou usar uma fórmula. Eu seleciono todas essas duas colunas e 6 linhas e vou fazer o quê? Colocar a fórmula transpor. Transpor. Transpor quem? C33 até H34. Certo? Beleza? Se der algum erro, tente novamente. E se você clicar em qualquer uma das células aqui, amarelas, e olhar para a fórmula, você vai ver que essa fórmula está um pouco diferente. Ó. Ela fica a mesma fórmula para todo mundo. Porque, na verdade, o que você tem aqui é uma coisa que a gente chama de fórmula matriz. Certo? Foi quando eu fiz a transposição aqui, ó. Igual isso. Transpor C33 até H34. Rapaz, pode ser que nessa versão aqui já esteja dando. Deixa eu ver. É, porque aqui eu estou usando esse Excel aqui meu, nesse notebook, não acho que seja o mais atualizado. No meu computador é. É, funcionou também. Funcionou também. Então, o que é uma fórmula matriz? Uma fórmula matriz pode efetuar cálculos em mais de uma célula. Ou seja, é uma matriz. Como a gente aprende lá no segundo grau. A fórmula vale para todo esse conjunto de dados. Por exemplo, no exemplo acima, a matriz é um conjunto de dados original que vai da célula C33 até H34. Né? Que é esse aqui. 6 colunas e 2 linhas. Transforme 2 linhas e 6 colunas. Transforme 2 colunas e 6 linhas. Então, a função transpor vai alternar o que? A alteração, a orientação horizontal para uma orientação vertical. Eu acho que ele agora aí, ó, você sempre conclui uma fórmula de matriz, era dessa forma, mas eu acho que isso foi corrigido. Essa versão aí está desatualizada. Porque funcionou só com enter.
Eu não vi nenhuma diferença. Eu posso verificar depois se nessa nova versão está tendo alguma diferença. Deixa eu ver aqui. Não vi nenhuma diferença. Se vocês viram, alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Isso mesmo. É porque ele não fica como matriz. Agora que eu estou vendo, realmente. Vou cancelar aqui. Ele não classifica como matriz. Olha aqui, ó. Sem o colchetes, eu não tinha visto antes, né? Que ele estava sem o colchetes quando eu devetei Enter. Não estava prestando atenção, realmente. Ele não identifica que você está numa função matriz, numa fórmula matriz. Certo? Tá aqui os colchetezinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Alguém falou? Cara, não, desculpa, Rai, eu não sei quem foi Rai que falou aí, que perguntou. Não sei se é uma mulher. Não, pelo celular é impossível. Não é a ideia desse curso, tá? Para esse curso você tem que estar, no pior das hipóteses, utilizando o Excel online. Que alguns recursos ele não vai ter. Tá bom? Então, algumas coisas que ele pede aqui para a gente lembrar. Sempre selecione várias células primeiro e com as células selecionadas começa a digitar a fórmula da matriz. Então, use sempre Ctrl Shift Enter. A gente viu agora o detalhezinho que eu não estava percebendo, né? Quando eu estava Enter, ele não estava marcando como se fosse uma matriz. Uma coisa interessante é isso aqui. Você não pode interromper essa nova matriz. Por exemplo, você não pode digitar sobre ou excluir apenas uma dessas células. Por quê? Porque aqui está uma fórmula matriz, está valendo para todas. Certo? Se eu tentar qualquer mudança aqui, não é possível alterar parte de uma matriz. Tá? Não é tão comum utilizar isso não, tá, gente? Estou mostrando para vocês, mas não é tão comum não. Transpor, sim. Transpor dados é comum. Mas não necessariamente desse jeito. Né? A não ser que você precise utilizar dinamicamente isso aqui, né? Se chama função. Para finalizar, eu trago aqui alguns exemplos de como classificar e filtrar dados. Tá? Então, por exemplo, na aba, você selecionando esses dados aqui, tá? Na aba de dados, em classificar, você tem a opção aqui classificar e tem a opção filtro, tá? Que ele já dá diferente, ó. Ele fala classificar e filtrar, né? Questões de versões, tá? Eu posso classificar esses dados clicando aqui, tá? E veja que eu não selecionei quem era o cabeçalho. Se eu marcar agora, ó, se eu desmarcar, ele vai dizer o quê? Classifique por colunas, C, D, E, F, G. Mas se eu quiser que, ao invés de ser aqui a coluna, ser o nome do cabeçalho, eu tenho que selecionar tudo. Venho classificar. E aqui, ó, meus dados contêm cabeçalhos. Certo? Departamento, categoria, o valor de outubro, de novembro e de dezembro. Eu quero classificar pelo quê? Pelo departamento? Quero classificar em valores de células, de A a Z, ok. Ele classifica. Eu posso classificar do menor para o maior? Posso. Eu vou vir aqui na ordem, do menor para o maior. É só uma questão de visualização dos dados, tá? Outro recurso é o filtro.
certo? Esse camarada aqui, o filtro, você vai conseguir fazer consultas nesses dados, como o próprio nome diz, né? Ele vai filtrar. Quando eu clico nele, aparecem essas setinhas aqui, ó. Se, por exemplo, eu vir aqui e clicar em departamento, eu tenho várias opções de filtro. Eu posso filtrar pelo tipo aqui, por exemplo, tirar carne, deixar só confeitaria. E dá OK. Olha lá, filtrou os dados. Ele apagou? Não. Só está filtrando. Se eu limpar o filtro, posso clicar aqui em limpar. Tá? Veja que aqui eu sempre, pessoal, trabalho por esses grupos, né? Ó, tem um grupo, como eu mostrei aqui, classificar e filtrar, né? Aí ele falou aqui, classificar de A a Z, classificar do maior ao menor. Na verdade, você vai vir classificar, né? Só uma questão de escrita aqui. O filtro ele é muito interessante quando você tem muitos dados. É claro que você tem um exemplo. E você quer visualizar um grupo de dados. Né? Eu quero visualizar só as categorias de salada, de sanduíche. Então, eu vou marcar aqui. Eu posso também filtrar por valores. Né? Outubro, eu posso filtrar aqui por valores ou, inclusive, filtros de números, onde eu vou dizer assim, eu quero os valores que é maior do que. Aí eu vou dizer, maior do que quanto? Maior do que 25 mil. Veja que ele só deixou aqui valores maiores que 25 mil. E essa setinha mostra que essa coluna aqui está filtrada. Tá? Você pode clicar aqui, né? Você pode limpar filtro e volta os dados. Beleza? Tem a opção até de cores, aqui como mostra aqui embaixo, pessoal. Eu posso clicar aqui, ó. Eu criei um filtro aqui, tá? Veja que se eu quiser tirar o filtro, eu desmarco. Se quiser colocar o filtro, eu marco. Eu posso até aqui por hotel, ó, filtrar por cor. Né? E dizer assim, não, eu quero filtrar por cor, por essa cor aqui, amarela. Então ele vai botar só os amarelos. Vamos dizer que esses amarelos aqui quer dizer alguma coisa. Então só vai filtrar onde essa cor aqui é amarela. Vou limpar o filtro novamente. Agora, preste atenção que o classificar e o filtrar são diferentes. Quando eu classifico, eu não consigo limpar. Por exemplo, se eu classificar esses caras aqui. Se você quiser classificar apenas uma forma, pode, né? Pode. Por exemplo, data da empresa. Eu quero classificar do mais antigo para o mais novo. Ele classificou. Eu não tenho como limpar como um filtro isso aqui. Classificou, classificou. Tá? Classificou, classificou. O que é que eu posso fazer para voltar onde eu estava? Dar um Ctrl Z. Certo? A classificação também pode ser como? Eu quero classificar por data da empresa, mas se você observar, deixa eu ver. Tem nenhuma data igual não. Mas eu vou fazer, se eu fizer em outro, eu posso fazer assim. Data da empresa, da despesa, desculpa. E adicionar um nível. Por quê? Eu vou botar o segundo nível funcionário. É porque se você tivesse alguma data aqui igual, por exemplo, 24/10/2024. Certo? Se você tivesse aqui alguma data igual, até mesmo essa aqui, ele agora, quando eu mandar classificar, Fábio veio para cima. Por quê? Está na mesma data e segundo nível de classificação de Fábio. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu tinha prometido, era o que eu queria. Só não pulei essa parte, né? Pedi para vocês darem uma olhada e falo na próxima aula. Essa ideia dessas aulas com esse tutorial aqui, gente, é uma forma de, nas primeiras aulas de Excel, eu passar por todos os principais pontos da disciplina.
Vocês vão ver que eu vou falar de classificar e filtrar, de transpor, aqui nas aulas. Mas talvez não esteja nem na aula 2 ainda. Esteja lá na 3 ou esteja na 2, não lembro. Deixa eu ver. Acho que nem tá, não sei. É. Pronto, quando alguém falou aí. Quer falar, Raíssa? É você que você queria falar depois da aula, né? Pronto, eu já concluí, pessoal, só estava mostrando a vocês. Se alguém tiver alguma dúvida do uso, né? Na próxima aula tem essa questão de tabelas, eu não sei se vai dar listas suspensas. A gente vai seguir tudo isso aqui, tá? Nas aulas ao vivo. Vai seguir isso aqui nas aulas ao vivo. Que são assuntos que são dados também aqui, de outras maneiras, e também abordados nas atividades, beleza? Eu vou parar por aqui, vou parar a gravação, tá ok? Boa noite.